Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai falar de strings. E eu tenho uma boa notícia. Se você já conseguiu entender bem o conceito de vetor, sabe como manipular e acessar os elementos, vocês não vão ter problema algum para entender strings. E a gente vai explicar agora o porquê, né? Vamos começar do começo, né? O que são strings? Bom, lá no começo da disciplina, a gente viu quais eram os tipos primitivos em C, certo? A gente viu os valores numéricos, que se dividem entre números inteiros e números reais. E a gente viu também o tipo char, né? O tipo char, ele era uma única letra, ou um único caractere. E até então os programas que a gente fazia tinham essa limitação, né? A gente só conseguia representar uma letra por vez. A gente não conseguia ler nomes, frases, comandos do teclado, por exemplo, porque a gente não sabia como lidar com uma palavra inteira. E aí, strings é o tipo em C que vai fazer com que a gente consiga fazer isso nos nossos programas, né? Guardar palavras inteiras e frases inteiras, textos inteiros, enfim, né? Strings nada mais são do que cadeias de caracteres, ou seja, vários caracteres concatenados em uma estrutura só, certo? Geralmente as linguagens de programação, elas têm um tipo primitivo básico que serve para você guardar strings. Infelizmente não é o caso de C. Né? Como C é uma linguagem um pouco mais antiga, apesar de ser uma linguagem moderna, né, de programação considerada, ele não possui o tipo de strings. E como é que a gente pode modelar uma string? A gente pode modelar uma string como um vetor de caracteres, certo? Então a gente já viu o vetor, né? E aí quando você declara um vetor do tipo char, ou seja, um vetor de caracteres, a gente está falando de uma string, certo? Então, é simples assim. E existem algumas formas da gente declarar a nossa string, certo? Primeiramente, a gente pode, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, né? Tem que colocar o tipo, como qualquer vetor que a gente cria em C, né? Tem que estar explícito qual é o tipo daquele vetor. O tipo para uma string tem que ser char, né? Porque uma string ela pode ter uma cadeia de caracteres alfanuméricos, né? Também pode ter aí caracteres especiais, vírgula, exclamação, arroba, etc. Né? E aí, ó, a gente tem que colocar o tamanho daquela palavra, né? Ou daquela frase que a gente quer. Isso é uma das formas, certo? A gente vai ver que tem como não colocar isso de forma explícita. Não só para um vetor de char, como um vetor de qualquer outro tipo em C. Né? Contanto que a gente passe já de cara a atribuição dentro desse vetor. E aí, o compilador de C, né, vai calcular que o tamanho daquele vetor é o tamanho do que você está tentando colocar lá dentro. Por exemplo, aqui a gente está colocando, ó, um vetor do tipo char, chamado palavra, e ele tem 4 posições. Na posição 0 eu coloquei o caractere B, na posição 1 eu coloquei o caractere O, na posição 2 o caractere M, e na posição 3, que é a última posição, a gente colocou o /0. O que é esse /0? Olha só, toda string em C, ou seja, todo vetor de char, que representa uma string, ele vai ter como último elemento /0, porque isso vai indicar para a gente que a frase está terminando ali. É um caractere especial que você usa para saber que ali é o final da string. A gente vai saber mais tarde para que isso serve, mas já adiantando, a gente pode ter vetores grandes, por exemplo, um vetor de 200 posições, e lá dentro a gente está guardando coisas menores, por exemplo, um vetor de 200 posições, e eu só estou ocupando as 20 primeiras, uma frase que tenha 20 caracteres. Né? E aí, se eu for manipular esse vetor, eu vou manipular até eu encontrar o /0. Quando chegar no /0, eu sei que o que tiver depois do /0 vai ser só lixo de memória, certo? Então, é para isso que serve. Mas vamos aos poucos, né? Vamos para os exemplos mais simples primeiro. O segundo exemplo aqui, né? Olha como fica melhor, né? De inicializar dessa forma. Novamente, né? O tipo, char, o nome da variável, que é a palavra 2, a quantidade de posições, que são 4, mas aqui, ó, no comando de atribuição, eu já consigo passar o conteúdo, né, entre aspas duplas.
e aí tudo que tiver entre aspas duplas é reconhecido pelo compilador de C como sendo uma string, né? E eu ainda consigo também criar desse jeito, né? Como a gente viu nos exemplos da aula passada, os vetores de int e float, a gente podia só dizer qual iria ser o tamanho dele, e ele criava um array com aquele determinado número de posições, mas com coisas aleatórias dentro dele, né? Lixo de memória, digamos assim. Um método recomendável para inicializar uma string é digitar o conjunto de caracteres e atribuir ao vetor. Né? Quando a gente faz isso, e isso não vale só para vetor de caracteres, certo, gente? Serve para qualquer vetor em C. Se a gente já inicializa ele no primeiro comando direto, né? Quer dizer, você coloca o tipo, o nome, os colchetes e o operador de atribuição, que é o igual, e aí do lado direito a gente já coloca o que a gente quer colocar lá dentro do vetor, então o compilador de C vai criar um vetor daquele tamanho, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um vetor de caracteres, de char, né, palavra, e eu estou guardando a palavra bom dentro dele, certo? E aí percebam que eu não coloquei aqui o tamanho dele, quantas posições ele iria ter. Mas aqui a gente sabe que ele vai criar um vetor de 4 posições, porque vai ter que guardar o B, o O, o M, que são 3 posições, mais o /0. Então, se a gente for ver depois, né, esse palavra, lá vão ter 4 posições. Quando a gente for utilizar o depurador do Code Blocks, a gente vai ver isso, certo? E aí também a gente pode guardar frases inteiras, certo? Nada impede. Aqui eu criei o vetor frase, também do tipo caractere, e eu guardei lá dentro o rato roeu a roupa do rei de Roma, sem problema nenhum, certo? Nesse caso, o compilador de C cria um vetor com o tamanho necessário para armazenar os caracteres, como a gente havia discutido já, né? Olha só, o compilador automaticamente coloca o valor /0 no final do vetor de caracteres para indicar o final de uma string. Como eu falei, né? A gente vai criar lá, quando a gente coloca esse comando no nosso programa em C, o compilador vai identificar que é um vetor e vai guardar o bom e o /0. Agora, vejam só, esse exemplo aqui é interessante para a gente entender como é que funciona strings em C. Aqui eu criei um vetor chamado dia e ele vai ter 10 posições. E a string, ou cadeia de caracteres que eu estou guardando dentro de dia, não tem 10 caracteres, certo? E aí o que é que acontece? Ele vai colocar o /0, aquilo que eu falei, né? Que indica que a minha string acaba aqui. Essas duas últimas posições aqui, que eu posso vir a preencher depois, né? A gente vai ver como é que a gente pode manipular isso para colocar mais ou menos coisas aí dentro. Mas por enquanto, nesse programa aqui, essas duas últimas posições não devem ser acessadas porque não tem valores válidos, certo? O meu valor é só até o meu /0. Então é para isso que serve o /0 no contexto de strings em C. Pronto. E com isso a gente entende um pouquinho mais a função printf, né? A printf é aquela função, método, comando, né, da linguagem C que a gente utiliza para imprimir mensagens na tela. E agora a gente entende, né, que printf é um método, ou função, comando, enfim, da linguagem, que ele vai receber uma string como parâmetro. A gente ainda não falou muito bem, né, do que é um parâmetro, do que é um argumento, do que é uma função, um método. A gente vai ver isso mais para frente, né, na aula de declaração de funções. Mas para adiantar um pouquinho, a gente tem que imaginar que as funções ou métodos, elas funcionam como uma função da matemática, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma função quadrática, y é igual a x² mais 2x menos c, né? Que tem lá como é o nome dos componentes? Não, coeficientes, né? Quase que não saía, os coeficientes, né, da equação quadrática. Então, a gente vai lá e a gente dá como entrada, né? A gente chama de y ou f de x, né? A gente dá como entrada um valor para x e a gente calcula o y com base no valor de x. A mesma coisa a gente está chamando uma função em C. A gente vai ter que passar alguma coisa, no caso na f de x, o parâmetro que a gente está passando é o valor de x,
certo? Na função printf, o parâmetro que a gente está passando é a string, né? E essa string vai ser impressa na tela. Então, o printf, né, é um método da linguagem que recebe uma string como parâmetro e vai imprimir na tela, né? Tudo que é representado entre aspas duplas em C é uma string. Então, tudo que tiver entre aspas duplas, você considera como sendo uma string ou vetor de caracteres, né? Um vetor do tipo char. Então, por exemplo, a gente consegue fazer isso aqui, ó, com code blocks. Exemplos do printf com strings. Char frase. Aí aqui a gente inicializa, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma, /n. Do mesmo jeito que a gente coloca lá no printf o /n para pular uma linha, a gente também pode fazer isso na inicialização de uma string. E em seguida a gente chama, né, a função printf passando frase, certo? Passando frase e ele vai imprimir na tela. Vamos dar uma testada nisso aqui, rapidinho, né? Pra gente não ficar assim com uma aula tão abstrata, eu vou chavear aqui para o nosso code blocks e a gente vai fazer esse exemplo, né? Ok. Então, eu tenho aqui um vetor de char, frase, não estou passando um tamanho, né? E vou atribuir direto aquela frasezinha lá, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E um /n aqui, certo? Pronto, aí com isso a gente consegue dar um printf e aqui dentro passar frase. A gente sempre está acostumado a fazer algo desse tipo aqui, né? Apaga isso, aí ó, abre aspas e o rato roeu. E aqui dentro colocar porcentagem D, porcentagem F, né? Porcentagem C. O que a gente precisar para inserir valores de variáveis dentro dessa string, né? Mas aqui nesse exemplo, a gente pode passar simplesmente a variável frase. E aí vamos rodar para ver o que acontece. Mandando compilar, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma e pulou uma linha. Perfeito, né? Exatamente o que a gente queria. Ok. Agora eu vou chavear de volta para os nossos slides para continuar a aula. Ok. Assim como caracteres e números, também podemos inserir a string de uma variável dentro de uma frase do printf. Então, do mesmo jeito, né, a gente consegue colocar um especificador de uma variável do tipo string para ser impressa dentro do printf. Basta usar porcentagem S, né? Esse é o especificador de string. Então, olha aqui o exemplo. Criei duas variáveis, homem e animal, né? Rei e rato. E aqui no printf, do mesmo jeito que a gente está acostumado, certo? Funciona da mesma forma. O porcentagem F roeu a roupa do porcentagem S de Roma. Fecha aspas, vírgula, animal, homem. Como é que o compilador vai entender esse programa, né? Ele vai entender que tem dois especificadores aqui e ele vai ter que encaixar o valor das variáveis que estão vindo na ordem que elas estão aparecendo, né? Então, primeiro vai vir dentro da variável animal, né? Vai pegar a palavra rato e vai imprimir no lugar do primeiro especificador. E depois vai atrás do valor de homem, que é rei, e vai encaixar no lugar do segundo especificador, né? Se eu trocasse aqui e botasse homem, vírgula, animal, ia sair a frase, o rei roeu a roupa do rato de Roma, certo? E aí vamos aprender a manipulação de strings, certo? Tem algumas particularidades e também tem várias funções que a gente pode utilizar que vão facilitar e muito a nossa vida. Então eu recomendo fortemente que vocês prestem atenção no próximo vídeo, onde eu vou explicar cada uma dessas funções aqui, certo? E a gente vai fazer exercício e eu recomendo que vocês realmente aprendam a utilizar essas funções, né? Porque se a gente não tiver essas funções dentro do nosso repertório de programação, digamos assim, a gente vai ter que reinventar a roda, né? Então aqui a gente tem coisas já prontas que a gente vai aprender a utilizar, né? A gente vai
importar uma nova biblioteca. Até agora a gente não sabe como é que a gente faz isso. E o que é uma biblioteca, também vou explicar isso, né? E eu vou conseguir fazer algumas operações com string que já estão prontas. Eu não preciso quebrar a cabeça para fazer, certo? Então aqui estão alguns dos métodos mais comuns para manipulação de string. O getS, que lê uma string do teclado. O string, vou ler com as letras, né? strlen, que vem de string length, que é o tamanho de uma string, ou seja, ele vai ler, ele vai iterar em cima daquele vetor até encontrar um /0 e vai contar a quantidade de posições que a gente tem do começo até o /0. Isso vai dar pra gente o tamanho da string. Isso aí é independente do tamanho do vetor. Como a gente viu, né? A gente pode ter um vetor de 200 posições, mas se só as 20 primeiras estiverem ocupadas e o último for o /0, ele vai retornar para a gente o número 20, né? String copy, strcpy, a gente pode ler como string copy. Ele vai copiar o conteúdo de uma string para outra string. Outra coisa que se a gente fosse fazer na mão ia dar mais trabalho, mas já está pronto para a gente usar. Né? strcat, ela vai concatenar duas strings, vai pegar e juntar duas strings, também super útil. String compare, que vai comparar duas strings. E string nCompare, strncomp, que também vai comparar strings, mas só até um certo ponto, que são os n primeiros caracteres. Bom, ficou muito complicado de entender essa tabela, mas a gente vai linha por linha, vai mostrar como é que funciona essa função e vai fazer um exercício no próximo vídeo, certo? Então apertem o play e vamos para o próximo vídeo.